Hebreus capítulo 2, versículo 5 ao versículo 9. Nós veremos que Jesus, ele é o homem perfeito. Versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Deus não deu poder aos anjos para governar um mundo novo que está por vir, mas deu esse poder ao seu Filho amado Jesus Cristo, de governar o novo céu e a nova terra. Versículo 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. O autor aos Hebreus cita os Salmos 8, versículo 4 ao 6, que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele, que é o ser mortal, para que te preocupes com ele. Ele revela a posição de honra que Deus colocou ele na criação. Deus criou o homem para ser o gestor da criação de Deus. Porém, depois da queda, o homem perdeu o domínio da criação. Então Deus envia Jesus, o homem perfeito, o segundo Adão, para restaurar nele todas as coisas, inclusive o domínio sobre a criação que o homem havia perdido. Versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se tornou menor que os anjos por causa do seu sofrimento e morte. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Quando Deus deu o domínio e o governo de todas as coisas a Cristo, nada ficou de fora. Ele sujeitou todas as coisas a Cristo. Versículo 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provaste a morte por todos. O autor aos Hebreus faz um contraste entre a humilhação de Cristo e a glória de Cristo, porque Jesus humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e a morte de cruz. Jesus se tornou menor do que os anjos por causa do sofrimento e da sua morte. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por causa do sofrimento e da morte de Jesus, ele foi coroado com glória e honra. Ele foi humilhado, porém exaltado de tal maneira. O autor aos Hebreus não está falando sobre o universalismo. Jesus morreu por todos e não para todos. Jesus morreu e ressuscitou para que todo aquele
que nele crê receba a vida eterna. Aquele que confessa e reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida não tem a salvação para o incrédulo, para aqueles que permanecem no pecado. Porque muitas vezes as pessoas elas confundem o plano da salvação e elas acham que pelo fato da pessoa crer em Cristo e continuar na vida do pecado ou na prática do pecado, ela está salva, e ela se engana. Não tem salvação para o incrédulo, para aqueles que permanecem no pecado, para aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. O universalismo é uma doutrina perigosa, porque ela defende que todos os caminhos levam a Deus, mas a Bíblia e Jesus diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O universalismo defende que todos serão salvos e até o diabo. Porém, a Bíblia diz ao contrário, que aqueles que o nome não estiver escrito no livro da vida não serão salvos, e que Satanás e seus demônios já estão julgados e condenados ao lago de fogo e enxofre.